Amém? Eu queria que pegasse um pouquinho de água para mim, por favor. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de Josué. Josué 3, o versículo 17. Terceiro dia dessa campanha no tema dessa noite, no nome de Jesus. Josué 3 e 17. Amém? Todos encontraram? Josué 3 e 17. É bem no comecinho. Amém? Diz assim, versículo 17. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, enquanto todo Israel passou em seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Amém? Podemos assentar, glorificando e exaltando nosso Senhor essa noite. Confesso aos irmãos que, lendo e meditando nessa palavra, Deus me trouxe uma revelação muito forte que eu estava até não me contendo. Essa travessia do Jordão na vida de Josué foi a principal travessia para o seu ministério. Moisés morre e logo em seguida Deus se manifesta e fala com Josué. No capítulo 1 nós podemos ver que Deus fala com Josué e diz para Josué: Josué, tem bom ânimo, esforçai-vos, porque eu serei contigo. E podemos ver, a partir do versículo 2 e o versículo 3, que o ministério de Josué então começa a caminhar. E essa travessia no Rio Jordão, Moisés morreu. Daí durante 40 anos surgiu uma nova geração, que era o mesmo povo que tinha saído do Egito, mas eram os filhos, eram os netos e os bisnetos que estavam ali com Josué. Então começa uma nova trajetória, uma nova história para o povo de Israel. Eles passam, logo de madrugada, o Senhor visita Josué e diz para Josué: Josué, levanta de Josué, pega o povo de Israel e começa a andar, começa a caminhar, porque o deserto já não é mais para você. Uma nova história o Senhor vai começar. E o Senhor começa uma nova travessia com aquele povo. Aquele mesmo povo que já tinha ouvido as histórias, que já tinha ouvido seus pais, os seus avós contar sobre a travessia do Mar Vermelho. Aquele mesmo povo estava ali. E aquele povo já não sabendo mais, porque Moisés morre, imediatamente Deus levanta Josué e eles vão e começam aquilo. Mas será que Deus realmente está na vida de Josué? Será que Deus realmente está nessa liderança? Será que Deus os abandonou? E quando eles chegam até o Rio Jordão naquele dia, Josué pede para o povo, prepara-te, povo, santifica-te hoje, porque amanhã nosso Deus fará maravilha no meio de nós. Todos nós sabemos esse versículo, e é nesse versículo que Deus quer fazer algo na vida daquele povo de Israel. Mas por que santificar? Deus queria que aquele povo só pensasse no hoje, pensasse somente naquele momento, porque o amanhã é o Senhor que vai preparar para mim e para você. O amanhã, o Senhor queria dizer para aquele povo, se prepara hoje, porque o amanhã é eu que sou o Deus da sua peleja, sou eu o Deus que vai te garantir a vitória. Povo, pensa no seu hoje, porque o amanhã pertence ao nosso Deus. E ele assim começa a sua trajetória. Josué pede para o povo se preparar. E o povo começa a se preparar, pega todos os seus utensílios, pega toda a sua roupa, e eles começam de novo a sua peregrinação. Mas dessa vez aquele povo não vai continuar no deserto como fez por 40 anos os seus pais, que ficaram rodeando e rodeando em desobediência e padeceram no deserto. Mas uma nova geração está pronta para poder contemplar finalmente a terra prometida.
bênção. Então eles chegam até o Rio Jordão. E o que eu mais fiquei impressionada, Alex, que eu até comentei com eles, que eu queria muito trazer sobre as vestes sacerdotais, sobre como o sacerdote era levantado, mas essa noite vai ficar para a próxima, porque o Senhor não é aquilo que nós queremos pregar, mas sim a vontade do Senhor. Então aquele povo vai diante do Rio Jordão, e naquele dia o Rio Jordão era um rio que não era muito volumoso, não tinha muitas águas, mas bem naquele dia o Rio Jordão estava transbordando. Bem naquele dia tinha chovido. E a palavra do Senhor diz que as margens, as ribanceiras estavam todas volumosas, estava muito cheio de água. Mas que engraçado, bem naquele dia que Deus manda aquele povo atravessar. É no impossível que Deus gosta de agir. É onde você acha que não vai dar nada que Deus fala, é aí que eu quero, dessa maneira que eu quero. E naquele dia foi a hora exata que o Senhor dos Exércitos preparou para o povo de Israel passar. Então finalmente o rio transbordando, estava tudo cheio, tinha chovido, e o povo lá na frente do rio. Mas e agora? Não tem uma ponte? Não tem uma passagem de para nós atravessarmos? O que nós vamos fazer? Voltar para trás não tinha como, porque só tinha deserto. Só tinha areia e mais nada. E ir para a frente, de novo o povo de Israel estava na mesma situação, na frente de um rio. Mas dessa vez era diferente, porque eles já tinham contemplado o que o Senhor tinha feito. Eles já tinham visto que o Deus de Israel era com aquele povo. Dessa vez era diferente, porque eles já tinham ouvido. E a palavra do Senhor diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aquele povo, todas aquelas crianças que haviam crescido, elas já tinham ouvido que o Deus dos deuses vivos, Ele abre todo o mar, Ele abre qualquer obstáculo, Ele passa por cima das águas, Ele faz da maneira que Ele quer, Ele manda a coluna de fogo, Ele manda a nuvem no meio do deserto escaldante. O Deus do Israel, Ele manda a maná do céu, Ele supre a sede com a rocha. Aquele mesmo Deus estava aquele dia com aquele mesmo povo. E eu começo a pensar comigo que Josué tinha acabado de ser levantado por Deus, tinha visto todos os milagres, e Josué estava na frente daquele povo naquele dia. E o Senhor disse para Josué: Josué, eu vou te dar uma estratégia, Josué. Eu quero que você pegue os sacerdotes, eu quero que você pegue os levitas, e os sacerdotes vão colocar a arca nos seus ombros. Um sacerdote aqui e um sacerdote aqui vão colocar a arca sobre os seus ombros. E Josué, você vai mandar esses sacerdotes entrarem no rio. E o que eu mais fiquei maravilhada, para quem não sabe, os sacerdotes já usaram uma roupa pesada, já usaram pedras em seus ombros, já usaram pedra no seu peitoral, todo aquele cinto, todo aquele traje que era pesado, e mais a arca sobre os seus ombros. E eu meditando nessa palavra, o Senhor dizia para mim: até o meu jugo eu escolho as pessoas certas que vão saber suportar. Até as pessoas para sofrerem eu escolho a cada uma delas. Mas como assim sofrer? A palavra do Senhor diz assim, que o apóstolo Paulo dizia: se o Senhor me achar digno de sofrer pelo seu amor, eu sofrerei. Porque a nossa coroa não vem desse mundo, mas o nosso galardão vem daquele Todo-Poderoso. Então, meu querido, se você está sofrendo, eu quero te dizer, até para sofrer o Senhor escolhe as pessoas certas. Porque o Senhor não tem negócio com pessoas que não são corajosos. Até para você sofrer com Cristo, o Senhor escolhe as pessoas certas. A roupa sacerdotal era pesada.
Jordão foi eles ter colocado a arca sobre os seus ombros. O peso está grande, tá? A roupa está pesada, tá? E mais uma vez o Senhor fala: agora eu quero que você entre no rio. Agora imagina comigo, vamos refletir. Você com uma roupa pesada, com pedras nos seus ombros, com pedras no peitoral, e mais a arca da aliança sobre os seus ombros. Você entrar no rio que está todo cheio. O rio está transbordando, que tinha correnteza. Porque o Rio Jordão, ele fazia travessia para outro rio lá na frente. Então tinha correnteza, era volumoso. Imagina comigo agora. Ah, Senhor da glória. E aqueles sacerdotes então entram até no rio. E a palavra do Senhor diz que quando eles colocam a primeira planta dos pés, o primeiro pé, quando eles colocam dentro do rio, imediatamente a água fez assim, ó. Aleluia. Aleluia. Tente entender o que o Senhor quer dizer para você essa noite. Sua prova pode estar grande. O jugo sobre os seus ombros pode estar grande. Porque as roupas sacerdotais, além de elas terem as pedras sobre os seus ombros, ela tinha nomes gravados aqui, ó. Sabe por que tinha nomes gravados? Porque você é um sacerdote dentro da sua casa. E sobre os seus ombros tem nomes, tem vidas sobre os seus ombros. Você não busca por si próprio. Você não busca somente para você. Mas sobre você existe um peso que é de vidas. É Deus. Aleluia. Sobre você e sobre os seus ombros tem vidas. E além dessas pedras e além desses nomes gravados, sacerdote e sacerdotisas de Deus. Você está preparado para carregar a arca sobre os seus ombros, mesmo que o peso está grande, mesmo que o jugo esteja grande, você está preparado? Eu sei que não é fácil. Quem disse que seria? Vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. É Deus. O que eu acabei de dizer? Até para sofrer, o Senhor escolheu as pessoas certas. E eu quero te dizer algo aqui essa noite. Se o Senhor te escolheu, pode descansar. Porque quando você colocar o primeiro pé nesse rio, as águas vão se afastar. É apenas um passo. Se você for, coloca sobre os seus ombros e vai. E o primeiro passo que você der, e a palavra do Senhor diz muito além. Quando os sacerdotes começam a caminhar sobre o rio Jordão, transbordando de água, com a arca nos seus ombros, eles vão caminhando, caminhando, caminhando. E aonde ele colocava o pé, ali começava uma terra seca. As águas iam se afastando. E sabe aonde a arca do Senhor ficou no meio daquele rio? Eles foram e ficaram no centro daquele rio. No centro do Rio Jordão, os sacerdotes e os levitas estavam com a arca do Senhor. E a palavra do Senhor vai muito além. Diz assim: Josué diz para o povo ficar 1 quilômetro de distância da arca. 1 quilômetro eu quero que eles fiquem. Sabe por quê, Josué? Porque eu não quero que eles se percam no meio do caminho. É Deus.
Josué. Eles ficaram 1 quilômetro de distância enquanto os levitas e os sacerdotes iam caminhando. Eu posso ver, meu Deus. E eles ficam lá no centro. E todo o povo, que era uma multidão, você não pensa que era pouca gente, não, era muita gente. E eles lá na frente, eles viam a arca. E eles iam caminhando em direção à arca. Porque onde a arca estava, havia terra seca que eles podiam passar e descansar. Não perca o caminho, não perca o caminho da arca na sua vida. É Deus, aleluia. Se você desviar desse caminho, se você voltar para trás, tem um deserto. Se você ir para o lado direito, tem águas. Se você ir para o lado esquerdo, também tem águas. Mas vai no centro, visualiza a arca que você não vai se perder. E aquele povo foi. Começaram a caminhar. E todos que vinham lá atrás, todos aqueles que estavam lá bem lá atrás, eles iam chegando para não perder a arca de vista. Não sei quanto tempo você está nessa caminhada, mas eu quero te dizer hoje, no nome de Jesus, não perca a visão, não perca de vista a presença do seu Deus, não perca de vista o Senhor dos exércitos. Ele está contigo, Ele caminha contigo e vai na tua frente. É Deus. Para nós, aquele povo começou a caminhar. E a palavra do Senhor diz assim, que aquele povo começou a caminhar. E todos aqueles começaram a passar pelaquele caminho. Agora imagina comigo um rio bem grande. A arca do Senhor lá no meio. E um caminho só. Somente um. Somente um caminho. E todo o povo de Israel pôde passar com os pés a seco. O segredo meu e seu na nossa vitória está em carregar mesmo a nossa cruz e seguir. Toma sobre si a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo por amor de mim e venha. Mas não perca o caminho de vista. Caminhe em direção à cruz, porque a cruz é te dar a vitória. É Deus, aleluia. Não perca esse caminho, porque a palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, eu sou a vida e a verdade. Continua nesse caminho, mesmo que seja pesado, mesmo que seja muitas das vezes você não está mais aguentando, mesmo que muitas das vezes o peso sobre os seus ombros são grande, mesmo muitas das vezes você achando que não vai mais suportar esse peso, mesmo você achando que não vai mais suportar as vestes sacerdotais, nem a arca sobre os seus ombros, mas não perca a visão da arca do Senhor. A arca está no meio do rio. A arca está no centro. Esteja no centro da sua vida, que você não vai perecer. E digo mais para ti, nem você nem sua família, porque você é o sacerdote lá. Aleluia. E a palavra do Senhor, que todos eles atravessaram a seco, como nós acabamos de ler aqui. Eu queria que você voltasse a repetir comigo. Versículo 17. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passou em seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Essa travessia aqui aconteceu para eles poderem passar e ir à terra de Jericó, que todos nós conhecemos. A batalha de Jericó, onde o Senhor entregou Jericó nas mãos de Josué e nas mãos do povo de Israel. Para você conquistar algo, vai vir sobre si um rio. Mas eu quero te dizer aqui essa noite,
Se esse rio vier sobre você, você já vai saber o que fazer. Veste suas vestes, coloca sobre seus ombros a arca e caminha. Porque o Senhor diz: Josué, santifica-te hoje, porque amanhã é o Senhor teu Deus, farei maravilha no meio de vós. E ele disse: Josué, espera todo mundo atravessar. E todo mundo atravessou. E sabe, é o mais impressionante. Aonde o sacerdote tinha pisado? Sabe aonde ele tinha pisado? Os passos dele. O Senhor pediu para que pegasse 12 pedras daquele rio. Aonde o sacerdote tinha pisado, ele pediu para tirar uma pedra daquele rio. Mas para que isso? Sabe por quê? Porque o milagre do Senhor, ele deixa sinais para outras pessoas verem. Os sinais do Senhor não ficam só para você, mas todos aqueles que achou que o povo de Israel não ia atravessar, eles teve que ver todas aquelas pedras. E agora o Senhor diz mais, que aonde eles pegaram aquelas pedras foram feitos monumentos para lembrar que o povo de Israel passou pelaquele rio a seco. Os sinais do Senhor vai seguir eu e você. A partir do momento que nós nos tomamos a posição e tomar aquilo que é para você, não é para outro, mas é para você. As vestes são suas. Tome a tua posição e caminha, porque o Senhor dos Exércitos se responsabiliza pelo resto. A peleja não é tua, mas a peleja é do nosso Deus Todo-Poderoso. É Deus, aleluia. Eles atravessam o rio, pegam as 12 pedras e finalmente chegam até a terra de Jericó. E lá todos nós conhecemos a história. Fazem todas aquelas voltas, toda aquela muralha cai e eles finalmente chegam até a terra prometida. E aquela geração lá de Josué, aquela geração lá de Josué e Caleb, aquela geração que atravessou, foi a geração que entrou na terra prometida, debaixo da vontade e debaixo do querer, na posição exata, com o peso nos seus ombros, eles puderam atravessar em seco. Agora eu quero te convidar a te pôr de pé. Queria que tivesse alguém tocando, por favor. A voz já foi embora, mas glória a Deus que nós conseguimos trazer a revelação do Senhor. O Senhor nos deu graça no nome de Jesus. Sacerdote e sacerdotisa do Senhor, as vestes são pesadas e o peso da arca, que é a presença do nosso Deus, ela também é pesada sobre nós. Mas sabe o que eu quero te dizer? É que foi o Senhor que te escolheu, porque se fosse para nossas vontades, nós não estaríamos aqui.